Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Se alguém puder me trazer uma água, eu agradeço demais. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15. Nós vamos ler do 15 ao 18. Todos acharam? Amém? O tema dessa mensagem hoje é o porquê do fracasso de muitos. O porquê do fracasso de muitos. E está aí, João 14, a partir do verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Até aí eu queria que a gente repetisse essa expressão, não os deixarei órfãos. Vamos lá todos juntos? Não. Só os homens, só as mulheres, todos juntos, mais forte, vamos lá? Não os deixarei órfãos. Provérbios, capítulo 15, versículo 12, diz o seguinte: o zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Eu sei que o texto de João, Jesus obviamente está falando a respeito do Espírito Santo. O texto que a gente acabou de ler aí em João 14, está falando a respeito do conselheiro que é o Espírito Santo, o próprio Espírito de Jesus Cristo, que nos aconselha, que nos guia, que nos ensina a toda a verdade. Mas eu queria trazer uma ênfase nessa noite sobre essa palavra, quando ele diz, não nos deixarei órfãos, mas numa perspectiva diferente. É que na realidade, quando a gente pensa em vida cristã frutífera, uma vida cristã próspera, uma vida cristã que agrada a Deus, uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã no sentido mais bíblico e puro da palavra, abençoada, nós precisamos entender que Deus trabalha por meio do princípio da cobertura espiritual, princípio da paternidade espiritual ou da mentoria, que em outras palavras pode ser chamado de discipulado, mas é um princípio que traz a ligação do cristão com a vida de cristãos mais maduros. A grande causa de fracasso na vida cristã que eu vejo é o chamado isolamento. É o cristão que caminha sozinho, é aquele que acha ou pretende caminhar por conta própria. Por que é que nós vemos muitas vezes cristãos sucumbirem diante da tentação? Por que é que muitas vezes nós encontramos cristãos que não se desenvolvem de forma satisfatória, que não amadurecem como deveriam, que não crescem como a palavra projeta para a vida de qualquer que se aproxima de Cristo? Por que é que alguns cristãos não avançam, não progridem, não vingam na sua caminhada? E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. O porquê do fracasso de muitos. E na minha opinião, está exatamente na negligência daquilo que Jesus declarou aqui, especificamente no capítulo 14, versículo 18. Não os deixarei
órfãos. Ele sabia que haveria de partir, mas em momento algum Jesus pretendia nos deixar por conta própria. Em primeiro lugar, ele nos deixou o seu Espírito. Em primeiro lugar, ele nos deixou o seu conselheiro, nosso mestre, o nosso guia absoluto, que é o Espírito Santo de Deus. Esse deve ser o nosso maior companheiro nessa jornada, o nosso maior amigo. Acima de tudo, a voz do Espírito Santo deveria ser a principal voz a quem nós estaríamos dando ouvidos. Mas, além do Espírito Santo, Deus nos deixou irmãos, uma comunidade, pessoas que podem nos acompanhar também de perto, que vai mentorear a nossa vida, que vai fazer esse papel de pai espiritual, ou melhor, pai na fé, para que a gente entenda. Será um discipulador para nós. E a humildade, preste atenção, a humildade na vida de uma pessoa, principalmente dentro do nosso contexto, na vida de um cristão, ela vai se manifestar a partir desse reconhecimento de que eu não posso caminhar sozinho, de que eu preciso de um mentor, eu preciso de um discipulador, eu preciso de um referencial, eu preciso de alguém que me dê cobertura, de alguém que me ouça quando eu preciso. Além do Espírito Santo, obviamente, o Espírito Santo é insubstituível nesse processo. Repita isso comigo. O Espírito Santo é insubstituível, mas ele não seria suficiente. Por isso Deus estabeleceu líderes na igreja, pastores na igreja, porque essa pretensão de dizer, eu tenho o Espírito Santo e está bom demais, eu não preciso de um conselheiro, eu não preciso de quem me ajude, isso é uma desculpa para maquiar um orgulho, para maquiar uma altivez, um espírito de autodependência ou de independência. E esse nunca foi o desejo de Deus. Olhe para a vida dos profetas. Olhe para a vida do próprio Jesus. Ele era o único autossuficiente. O único que poderia bater no peito e dizer, eu vou fazer carreira solo e vou mudar o mundo sozinho. Mas ele tinha junto dele companheiros, amigos, gente com quem ele compartilhou o ministério, gente com quem ele compartilhou as alegrias, gente com quem ele compartilhou as dores, enfim, compartilhou a vida. É por isso que não me entra na cabeça. Eu vejo pessoas, cristãos, que se julgam ministros, que se julgam servos, que se julgam obreiros, que se julgam capazes, caminhando sozinho. Essa é uma pergunta sintomática que a gente sempre deve fazer. Vem cá, você pertence a qual comunidade? Espera aí, quem é o teu pastor? E especialmente nós da Igreja Batista Sal e Luz, que temos abraçado esse ministério do discipulado 1 a 1, a visão do discipulado apostólico, nós precisamos, de uma forma cada vez mais natural, saber perguntar e responder: quem é o meu discipulador? Quem é o meu referencial? Para quem eu presto contas aqui nessa caminhada? Quem é o meu mentor? Quem foi que Deus colocou na minha vida para me dar essa cobertura? A gente precisa aprender a fazer essa pergunta. Ao mesmo tempo, perguntar também quem é o teu discípulo. A quem você está ajudando? Com quem você está caminhando? Para quem você está sendo um referencial? Para quem você está compartilhando lições de aprendizado, de Bíblia, de vida cristã, de liderança, enfim. O segredo
da firmeza da vida cristã, meu irmão, é a ligação. É essa interação. Por que não dizer essa associação entre irmãos? Por isso a Bíblia vai dizer em Efésios que nós precisamos sujeitarmos uns aos outros em amor. Uns aos outros. Eu tenho encontrado um pastor e durante muito tempo eu orava por isso, né? Eu fui ovelha de um pastor que nunca teve essa visão. E eu não posso culpá-lo porque eu acredito que a maioria dos ministérios não despertou para isso, mas muitos deles estão despertando. Nós vemos de uma igreja que tem uma força tradicional muito forte. E as coisas aconteciam através de uma transferência formal de conhecimento. E na minha experiência cristã não foi diferente. Salvo por um certo espaço de tempo em que eu tive um discipulador, mas depois minha relação com meu pastor era relativamente distante. Mas de uns tempos para cá, Deus tem me apresentado um irmão, ele é pastor também de uma igreja, que tem sido meu mentor. Nós temos nos aproximado e ele tem sido um pastor para mim. Sabe, há alguns dias atrás eu estive na casa dele, nós estivemos conversando, tirando dúvidas, falando a respeito de vida. E ele me trazia conselhos. Aliás, foi quem me apresentou o pastor Abe Uber, que é o pastor que aqui no Brasil Deus levantou para trazer a visão do ministério do discipulado apostólico. E eu estou compartilhando isso para dizer para você que ninguém, nem o pastor dos pastores, pode viver sem cobertura. Nem o apóstolo dos apóstolos pode viver sem esse princípio de ligação ou de interligação. Todos nós precisamos ter alguém para quem prestar conta. Alguém para quem nós possamos abrir a alma. Nos momentos de fraqueza, compartilhar as tentações, as lutas e, por que não dizer, os pecados. Abrir o coração também para falar dos sonhos, para falar das aspirações, das vitórias. O que Jesus nos prometeu aqui em João 14 é muito, ou está muito além do que a letra está dizendo. Quando ele diz, não os deixarei órfãos, é porque nesse processo de caminhada com Cristo, certamente ele estaria nos provendo, não apenas do seu conselheiro, que é de fato o nosso amigo mais especial, mas ele estaria colocando pessoas em torno da nossa vida para nos ajudar na caminhada. Por isso que a humildade tem um papel fundamental nesse processo. Porque o orgulhoso, ele é completamente diferente. Aí, se você vê Provérbios, capítulo 16, versículo 18, vai dizer que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Como eu li anteriormente, o zombador, ele não gosta de quem o corrija e nem procura a ajuda do sábio. Ele prefere andar sozinho. Ele não gosta de andar na luz. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas há na igreja evangélica atual muitas pessoas que entraram na igreja, entraram no evangelho, mas não permitiram que o evangelho entrasse nelas. Eu estava conversando a respeito disso com um irmão essa semana, e a imagem que Jesus me trouxe é de que assim na igreja há uma luz resplandecente, que é a luz da glória do Senhor, que é a luz do evangelho, que é a luz do amor, que é a luz da comunhão, que é a luz da vida do próprio Deus. Mas há algumas pessoas que entram na igreja com um guarda-chuva, sabe como é? A luz está brilhando lá e é como se o sujeito entrasse com um guarda-chuva, com um sobretudo, e ele está no meio do povo que anda na luz, que resplandece a luz, cujos olhos, as janelas estão abertas para a luz, mas ele mesmo, ele está no meio do povo segurando um guarda-chuva.
Ele não quer que a luz se alcance. Ele está se relacionando com o alcance. Ele está se relacionando com os que são da luz, mas ele mesmo não permite que a luz exponha o que há dentro dele. São pessoas que se fecham para os relacionamentos, são pessoas que se fecham para o conselho, são pessoas que se fecham para a confissão, são pessoas que se fecham para pedir ajuda. E, como diz a palavra de Deus, esse orgulho, ele vem antes da destruição. E essa altivez, ela antecede a queda. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Olha para o teu vizinho e diz assim para ele: você está entendendo o que está sendo dito? É por isso que a rede de grupos, irmãos, não é um ministério dessa igreja. A rede de grupos é a igreja. Eita, pelo menos um na visão, né? A rede de grupos é a igreja. Amém? É onde a coisa acontece. Para isso Deus tem estabelecido líderes nessa igreja. Gente que está crescendo na visão. Gente que está amadurecendo na visão. Gente que certamente nunca imaginou que pudesse ser usado por Deus como tem sido usado. E eu vou profetizar algo aqui. Será usado muito mais. Para ganhar vidas. Para consolidar vidas. Para reproduzir vidas. Para formar líderes. Amém? Você recebe isso sobre sua vida, meu irmão? Dê um glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Uns cuidando dos outros. E não importa se é diácono, se é presbítero, se é líder não sei das quantas, se já é pastor. Todos nós precisamos estar cuidando de alguém e recebendo o cuidado de outro. Amém? A vida não discipulada não é uma vida de responsabilidade. É uma vida solta. Uma vida que não é supervisionada. Não é uma vida que inspira firmeza, que inspira segurança. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você presta contas a quem? Agora olha para a pessoa do outro lado, se tiver, né? Se não tiver, pergunta para essa mesma pessoa: você tem sido fiel na sua devocional com Deus? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Não precisa responder, é só para perguntar. Essa é mais complicada, mas você vai conseguir, porque a gente vai fazer por partes. Pergunta assim para a pessoa que está do teu lado: existe alguém nesta igreja, pergunta, que seja capaz de te confrontar com a verdade na cara? Eu vi essa frase um dia desse e não me esqueci mais. Tem frase assim que eu pego e gosto de pegar e dizer: essa daqui eu vou levar para o túmulo. Né? É melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Não é não, Tatá? Não importa a sua posição, meu irmão. A palavra de Jesus para mim e para você, a promessa dele para mim e para você foi: não vos deixarei órfãos. Essa talvez seja a realidade mais triste desse mundo. Chama-se orfandade.
Você imagina uma criança que não tem referencial, que não tem provisão, que não tem correção, disciplina, que não tem ensino. Você imagina uma criança entregue à própria sorte, ao abandono, entregue às tentações, entregue ao engano. Imagine o que é uma criança. Nós vemos isso, o Brasil está cheio dessa realidade. Crianças mendigando pão, mendigando afeto, mendigando palavras de encorajamento, mendigando palavras de profecia que as impulsione para um futuro e para uma paz que Deus tem e gostaria de derramar sobre elas. E conosco não é diferente. Daí essa promessa do Senhor Jesus: não os deixarei órfãos. A questão é, eu tenho consciência de que eu preciso de mentoria? Eu tenho consciência de que eu preciso de pastoreio? Eu tenho consciência de que eu preciso de discipulado de perto? Eu tenho consciência de que eu preciso de uma cobertura espiritual? Eu não diria nem consciência, eu diria humildade para reconhecer isso. Eu tenho humildade para reconhecer isso. Porque isso é independente da patente. Isso é independente da posição em que você se encontra na igreja. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Que palavra! O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. É por isso que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E essa igreja, ela certamente está caminhando, não é para amanhã a gente receber uma outra direção, uma outra visão, e enfim, nós temos uma visão. Deus nos deu uma missão: ser uma comunidade de adoradores, comprometidas com a salvação de vidas pelo Evangelho, que equipa, consolida e envia discípulos de Jesus para serem sal e luz na sociedade. Porque Deus tem uma vontade de trazer o seu reino à terra. E o coração do reino é a igreja universal do Senhor Jesus Cristo. E o coração dessa igreja invisível é a igreja local, a expressão local, como a sal e luz está também expressa. E o coração da igreja local é a rede de grupos, é o seu pequeno grupo. E o coração do pequeno grupo é o discipulado 1 a 1. É essa vida de compartilhar, de caminhar junto, de poder dividir vida mesmo. Fora disso, meu irmão, não há vontade de Deus. É para isso que nós fomos chamados a fazer. Ou melhor, foi isso que nós fomos chamados a fazer. Vão e façam discípulos. Vamos repetir? Vão e façam discípulos. Mais forte. Vão e façam discípulos. Eu jamais poderei cumprir essa missão se eu primeiro não for um discípulo. Para que eu venha fazer discípulos, eu preciso, antes de tudo, ser um discípulo. Lembre-se, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Quer ser honrado por Deus? Quer ter uma vida cristã firme, o que não significa livre de problemas, mas acima dos problemas, triunfante? Quer ter uma vida próspera do ponto de vista bíblico e num sentido mais pleno da palavra, uma vida cristã abençoada? Lembre-se dessa promessa de Jesus: não os deixarei órfãos. Não pretenda correr essa carreira sozinho, porque o único que poderia fazer isso reuniu 12 em torno de si para nos dar o exemplo. Vamos ficar de pé e vamos orar.